Muito boa tarde, bem-vindos aqui ao primeiro Azemat Talk 2022, que tivemos de férias de Natal até agora. Hoje connosco temos o comandante Pedro Ribeiro, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Braga. O comandante Pedro Ribeiro tem mais de 21 anos de serviço, é licenciado em Segurança Comunitária, é formador da Escola Nacional de Bombeiros desde 2009, nesta área das matérias perigosas, tendo sido durante 5 anos coordenador técnico pedagógico da escola. Tem diversa formação no âmbito das matérias perigosas e incêndios urbanos, dos quais destaca frequentada na NFPA, Seganosa e na TPESA. Frequentou ainda o curso de emergências radiológicas da ANEPS e faz parte das ERAs NRBQ do Distrito de Braga. Pronto. Com esta pequena introdução, quero agradecer a presença aqui do seu comandante, Pedro Ribeiro, para falarmos aqui um bocadinho sobre a formação e tudo isto, esta envolvência das matérias perigosas em Portugal. Isto acabou por nascer um bocadinho do artigo que saiu na plataforma sobre repensar a formação, em que o seu comandante comentou, e disponibilizou-se imediatamente para se falar sobre isto, abertamente, para podermos debater e trocar ideias e crescermos todos com nesta área. Por isso, Sr. Comandante, muito obrigado por ter tirado este tempinho do seu dia para falar connosco sobre a formação das matérias perigosas. Boa tarde, Sr. Comandante, e bem-vindo. Força. Quer falar primeiro ainda? Força, Sr. Comandante. Boa tarde, nós entretanto já tivemos aqui um bocadinho à cavaqueira para nos entendermos, estamos perfeitamente encruzados os três. Entretanto, se alguém se juntar mais ou mais tarde ouvir isto através do link, só vos queria dizer que da minha parte estou perfeitamente à vontade para falar com vocês e agradeço o convite que foi feito. Conheço o trabalho que vocês têm vindo a desenvolver através das redes sociais e não só, muito importante, porque normalmente temos que ir, não deixa de ser útil, irmos buscar informação a outros sites estrangeiros, nomeadamente. A dificuldade é sempre essa, temos que, os portugueses às vezes adaptam-se, quando a gente até, normalmente técnicos e especialistas têm que ir para fora do país. Portanto, eu sei perfeitamente que a gente tem muita boa massa humana, quer seja em termos de formação, mas efetivamente isto das matérias perigosas tem sido gratificante, mas não basta eu dizer isto, porque eu sei que a formação não tem chegado a toda a gente e sinto que também sou responsável por isso. Eu sou formador de Escola Nacional de Bombeiros, mas mesmo não sendo formador da Escola de Bombeiros, sou formador daqui do Corpo de Bombeiros, sou formador quando a ANEPS me pede, como os outros pedem, etc. Só vos queria dizer que, efetivamente, antes de haver formadores de matérias perigosas, tive que esforçar-me um bocadinho, tive que pagar a minha formação, era bombeiro terceiro, aliás, eu fiz o meu percurso todo até chefe, e ao longo da minha carreira, de vez em quando sentia a necessidade de ser eu ter que ir frequentar alguma formação, mesmo cá. Apareceram muitas entidades formadoras cá em Portugal, graças a Deus, para além da Escola Nacional de Bombeiros, claro que eu tenho que respeitar, mas efetivamente tenho que dar valor a outras entidades privadas que vieram, se calhar, também responder a algumas lacunas. E a gente não pode ser tapado ao ponto de ignorar a sua existência. Relativamente a intervir, é bom, porque acho que as pessoas muitas vezes perdem muito tempo nas redes sociais, então que seja, em vez de só falar mal, que aproveitem para ver alguma coisa boa. E eu correndo o risco às vezes de ser mal interpretado, quando eu escrevo alguma coisa, eu acho que é preferível às vezes a gente estar cara a cara, ou através da câmara, e perceber que eu não sou um indivíduo mal disposto nem nada, mas às vezes escrevo e digo logo, isto às vezes é culpa de alguns entendidos que não são entendidos, já sabem, agora fala-se de quê? Da Ucrânia. Daqui a pouco alguém vai falar do quê? De submarinos. E às vezes vemos pessoas a falar de submarinos que não percebem nada de submarinos, por exemplo, não é? Pronto, mas cá em Portugal, às vezes temos que dar a mão à opinião de especialistas, outras vezes a culpa vem dos próprios bombeiros, que às vezes não aceitam a formação, ou melhor dito, a formação não está adaptada às suas necessidades. Outras vezes já vem do próprio do comando, que também tem que libertar os bombeiros e tem que os incentivar a dizer assim, não custa nada,
toda a gente estar formada com o nível de iniciação. Ainda por cima agora são 25 horas. Ok, portanto isto faz lembrar ao invés do triângulo da segurança e o triângulo da formação, o triângulo de tudo e mais alguma coisa, neste caso é o triângulo da culpa. A culpa é das entidades formadoras que têm que se adaptar, a culpa é dos bombeiros, que muitas vezes também não facilitam, e a culpa às vezes também é dos comandantes que não dão condições aos seus homens. Pronto, só para vos dizer que o percurso ao longo destes anos levou-me então, depois de ser chamado ao regimento, também agradeço a forma como fui lá recebido, em condições excepcionais. Tive, se calhar, das melhores turmas, que ainda hoje tenho camaradas a norte a sul do país, tenho pena de não estar por eles por todos os dias, mas efetivamente também foram pessoas excepcionais, sentiram-se motivadas e motivaram-me para sermos umas aves raras a nível nacional. Claro que somos poucos formadores. Depois, eventualmente, quando isto rompemos aqui a barreira de começar a dar a formação, eu aproveitei os meus colegas formadores aqui do distrito e dos distritos anexos. Peço desculpa se não consegui ir sempre toda a volta, porque as deslocações são caríssimas, não é? Mas, efetivamente, aqui no meu distrito ajudámos a desenvolver um bocadinho disso da formação. Passámos desde 35 a 50, agora são 25 horas. Não vou falar muito sobre isso, acho que a gente tem que flexibilidade e adaptar o conteúdo ao modo onde está. Ou seja, a iniciação. Já falámos ainda há um bocado que o desenvolvimento, se calhar, tem que ir um bocadinho mais além, mas também, quando oferecemos a formação de desenvolvimento, não podemos voltar a pegar nas pessoas que tiveram a iniciação e fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, também temos que começar a puxar pelos chefes de equipa, para eles perceberem que, se calhar, ainda vamos fazer aqui um terceiro nível, que terá que ser matérias perigosas avançado, que vamos ter que pôr as pessoas na componente a escolher determinados equipamentos. Mas eu pergunto, a nível nacional, quem são as corporações que depois vão ter uma VPME, uma VPM, um outro tipo de veículo para intervir em matérias perigosas? Estamos a falar de equipamentos muito caros e sensíveis. Não fico chocado se alguém, a nível nacional, porque há muitos contrastes a nível dos corpos de bombeiros, a começar pelos incêndios rurais, a começar por muita coisa, há muita carência. Portanto, eu digo que, sim senhora, existem as equipas especializadas, mas eu estou mais concordante que, pelo menos a nível distrital, que haja alguém que tenha pelo menos um carro para dar uma achega intermédia, para que os bombeiros não se exponham. Mas há sempre alguma coisa para fazer. E, ou seja, por isso é que se deve investir em larga escala na iniciação. E eu tentei, ou seja, neste momento o cargo está entregue ao Nuno Duarte, que se ele tiver a ouvir, para lhe dar os cumprimentos, está a fazer os trabalhos dentro do possível, tem sido anos de aprendizagem. Só para dizer que durante 5 anos eu tentei que, a nível de matérias perigosas, não olhássemos só para a parte rodoviária. Temos que olhar para a parte ferro-rodoviária, temos que olhar para a parte industrial, temos que olhar para o Covid. O Covid é risco biológico e nós, formadores, quando chegámos à parte biológica, era desconsiderado por toda a gente. Era desconsiderado por toda a gente. Espero não chegar ao patamar do risco nuclear e radiológico, que é desconsiderado por toda a gente, e a gente qualquer dia tenha que estar aqui a dar formação online ou o que é que seja, porque Portugal está em risco de qualquer coisa que a gente não está a ver. Pronto, permitam-me dizer isto, porque às vezes também não tenho visão, espero bem que a gente não tenha reatores nucleares, mas se calhar. Pronto, mas só para não me esticar muito na conversa, só para vos dizer que efetivamente tentou-se procurar parceiros para dar apoio. A escola, efetivamente, algumas ULFs sabem perfeitamente que algumas ULFs não têm a capacidade e a sensibilidade de permitir aquilo. Às vezes posso chocar alguém, mas às vezes uma ULF para nós, para os formadores de matérias perigosas, às vezes basta uma urbanização velha para pormos uma cisterna, trocar a cisterna, pôr num plano inclinado, com sarjetas, sumidores, simular um acidente, nem que seja uma garagem para simular houve um armazém com produtos químicos que chegaram lá, um odor errado, porque se formos a ver, quase 90%
das ocorrências que aparecem às vezes a nível do que nós, não é? A nível nacional, vocês vão ver fugas de gás, de garrafa, na via pública, odores estranhos, num armazém, uma pequena fuga, e pronto. E a gente tem que dar a resposta a isso. Efetivamente, a formação especializada, temos que dar a resposta, se calhar, a 1 a 2% que existe a nível nacional. Mas nessas alturas, interessa dizer que esse 1 ou 2%, embora seja em menor percentagem, a resposta tem que ser extremamente profissional. Porque estamos a falar em coisas do ambiente que muitas vezes a gente já sabe o que é que acontece. Ninguém está a ver, ninguém está a ver, ninguém está a ver. Vai-se lá fazer uma lavagem de pavimento e vai tudo parar ao rio Cagoto, que está na face da estrada, e lá vai parar 30, 40 litros de ácido, no mínimo. Termino mesmo a dizer assim que me choca muito quando eu vejo bombeiros, algumas imagens, e de pessoas que eu até formei, e que acho que a formação entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Uma coisa é não termos plásticos, não termos no carro, outras coisas. Uma coisa é a gente não ter o aparelho respiratório, não ter o fato. Mas há coisas tão básicas que eu arrisco-me a dizer que já não podemos ser assim tão permissivos. Deixo agora a consideração. Desculpem se... Não. Excelente. Vão chupando aí, vão dando as vossas opiniões. E se houver mais alguém que queira participar, esteja à vontade. Sr. Comandante, pegando exatamente nestas tuas palavras iniciais, como é que... E eu vou fazendo aqui o paralelismo também, não é? No que toca, pois, às vezes, àquilo que é um conceito, não é? que eu acho interessante. Considerando aquela situação, não é? Na questão das operações, em que o primeiro agente de proteção civil que detecta, não é? É o primeiro COS, não é? Seja ele quem for. Não acha que era, na sua ideia, não é? Eu não falo o nível iniciação, foi aquilo que eu tentei pôr no artigo, não falo o nível de iniciação para toda a gente. Mas, por exemplo, o FRA. Sim, um awareness, por exemplo, Sim. polícia, o INEM, Sim, nesses cursos todos de base, daquelas pessoas que primeiro... Eu falei até no artigo na altura, por causa dos operadores de câmara da brisa, eles não vão ser o COS, eu sei que eles não estão no local, mas para detectarem e reconhecer... Identificar placas a laranja, por exemplo. Para quando dão o alerta, já irem avisados, a equipa já ir notificada para o local. Isso é muito importante. Eu posso dizer que uma altura fui convidado para ir ao INEM há coisa de 8 anos, houve aquelas sessões formativas na Delegação Norte. E pediram para ir lá falar sobre a questão da primeira abordagem. E curiosamente estavam lá camaradas que até eram bombeiros, e outros estão no CODUC, outros que eram civis, que falaram naquela questão de cerveira. Receberam um acionamento e não existe um protocolo no atendimento, ou seja, há vítimas, ok, o CODU atende, porque é um acidente rodoviário, mas depois perde-se ali qualquer coisa, ok? Eu já não vou esticar agora a conversa para a central de emergência. Sim. Se a central de emergência devia ser uma coisa enorme com INEM, polícia e bombeiros, o que é atualmente o CDOS, fundir-se com etc. Pronto, isso deixo para outra altura. Mas efetivamente o que vocês estão a dizer é importante, porque a resposta não pode ser um curso de 25 horas. Se calhar 7 ou 8 horas ali para falarmos sobre alguns procedimentos com a GNR, com a polícia. Eu já aqui no meu distrito prontifiquei-me a dar formação, mas não fui aceito por parte do Comando Distrital da Polícia, não foi aceito pelo comando da GNR. O INEM aceitou, algumas CIVs aqui do norte de Portugal, estão a ver aquele cartãozinho desdobrável da ANEPS, o laranja, puseram lá na base, mas não tinha que estar na base, tem que estar na ambulância. O próprio manual que já está desatualizado, que curiosamente eu não sei porque é que ele é mais fininho do que o inglês, em inglês, exatamente. Sim, se calhar até retiraram algumas matérias, pronto. Mas aquilo devia estar na porta da ambulância, mas efetivamente porque é que não se dá aos técnicos de emergência pré-hospitalar a indicação que perante alguma ameaça, que é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo de haver um acidente na autoestrada e quem chega lá primeiro? Brisa, GNR, começam com a sua capa na mão, a tirar a apólice, a sinalizar, e um dia destes vamos começar a ver 1 ou 2 ou 3 ou 4 no chão. Basta amoníaco, metanol, todos os dias passa uma cisterna aqui em direção ao Porto de Vigo de cloro.
passa à porta do Hospital São João, à porta. Estamos a falar para aí de 800 metros de cloro, mas anda tudo a brincar, por assim dizer, anda tudo, e acho muito bem que as pessoas durmam descansadas, não é? Sim, sim. Mas a questão é que é muito importante esse tipo de formação. A oferta formativa, seja da escola, seja até de outras entidades, estar disponível para Cruz Vermelha, INEM, Brisa. Acho muito importante aquilo que vocês disseram e concordo. Então, Sr. Comandante, e como é que vê agora o futuro próximo? Como é que acha, dentro daquilo que conhece, já esteve 5 anos em que foi responsável por formação em matérias perigosas, e o futuro, como é que será? Como é que se pode pensar em formação num futuro próximo para os nossos bombeiros? Olha, eu ultimamente, como já vos digo, acho que ultimamente tem-nos pedido muita mais formação, até por causa disto, o reforço das EIPs. Vocês viram que neste momento, eu aqui em Braga, já tenho 2 EIPs, vamos pedir a terceira. Portanto, eu sou bombeiro voluntário também, eu faço os meus piquetes, estou ainda à 6 da noite, já estou direto desde ontem à noite. Gosto do que faço, mas compreendo que algumas coisas também temos que profissionalizar. Ao profissionalizar, eu já sei que vão-nos pedir formação em horário laboral. Ok, eu para já não consigo responder, já rejeitei este ano 3 cursos em horário laboral, portanto, compreendo. Agora, no entanto, o que eu vos posso transmitir, não é mal nenhum, a Escola Nacional de Bombeiros, neste momento, vou fazer a certificação para a semana, vamos, digamos, atualizar, muita coisa certamente vai ser para atualizar e adaptar, mas em resposta às necessidades e até, imaginemos, um futuro Covid, imaginem, Deus queira que não, mas já vamos preparar algumas coisas, certamente em formato online, como estamos aqui a fazer. Acho que é muito importante a gente começar a pôr isto em vários patamares de formação, porque eu sou um amante das coisas, mas também não posso exigir que no primeiro curso, o nível 1, como nós fazíamos no passado, a malta tinha que saber todos os princípios da fisicoquímica. O pessoal chorava nas primeiras aulas e alguns diziam assim, no final do primeiro dia, a gente fazia umas experiências, utilizava gasóleo, gasolina, bicarbonato, utilizávamos carbeto de cálcio, daquele, pronto, algumas coisas que vocês conhecem. Fazíamos umas experiências para chamar a atenção das pessoas, para dizer assim, estão a ver que estivemos a falar sobre corrosividade e etc. Só que depois já não posso estar a exigir às pessoas, por exemplo, que, olha, aí responde-me no teste, isto para o nível 1. Qual é a diferença entre corrosividade e corrosibilidade? O pessoal manda-me embora. No primeiro dia, eu tenho lá pessoas a chorar e a cortar pulsos, por assim dizer. Pronto, eu compreendo isso. Portanto, o futuro agora, se calhar, vai ser nestes patamares, 25 horas, porque é muito mais aceitável, mas obriga a que as pessoas, quando chegarem à prática, a nível de comunicações, vocês acham que a gente já pode, quando pomos algum elemento a falar ao rádio, ele possa ter falhas? Não. Quando chegamos ao nível mesmo no nível de iniciação, já toda a gente é bombeiro de terceira, ou de segunda, ou de primeira. Quer dizer, tem algum jeito de eu estar ali a chamar a atenção por causa da colocação do aparelho respiratório? Não. Portanto, essas coisas, pá, temos de ser ágeis. E é o que eu digo, os bombeiros falam mal da GNR, os bombeiros falam mal dos canarinhos, os bombeiros falam mal da Cruz Vermelha, os bombeiros falam mal do INEM, os bombeiros até falam mal dos próprios bombeiros. Portanto, está na altura da gente olhar para nós e dizer assim, epá, mas estamos a fazer o curso, vamos nos esmerar. Quando chegarem a um determinado patamar, concorram, e para formadores, como eu estava a dizer, está aberto concurso, provavelmente não sei os moldes totais, posso estar a dizer alguma maneira, por isso é que não digo mais nada, mas é provável que depois sejam chamadas pessoas que eventualmente tenham no seu currículo algumas coisas que possam ajudar também, digo eu, a escola, ou então entidades como vocês a intervir, acreditam-se com determinada formação e os corpos bombeiros, às vezes, já nem digo, atenção, já nem digo para vocês darem a formação colada ao que é iniciação. Mas se calhar já podem dar ou o patamar mais baixo, que é aquele do FRA, dar disponibilidade para as pessoas, para outras entidades civis, e se calhar vocês até podem dar ali um disparo, em vez de ser o iniciação ou o desenvolvimento, vocês darem uma coisa de especialização ao nível mesmo químico, biológico,
o NRBQ, ou seja, ali específico mesmo, adaptado para essas circunstâncias. Não sei se fugi muito. Sim, não, perfeitamente. E já agora falou aí no NRBQ, tenho aqui uma relacionada com isso. Nós, pronto, dentro daquilo que é a nossa estrutura, não é, da proteção civil em Portugal, por algum motivo, não é, as matérias perigosas e o NRBQ estão excetuadas do DIOPS 1, não é, da diretiva, não é, da diretiva 1, excetua-se o NRBQ e as matérias perigosas. E depois já temos a DON 3, né, que nos diz que nos enquadra naquilo que é o NRBQ. E onde é que acha, na sua opinião, onde é que acha que encaixa aí as matérias perigosas no meio disso tudo depois? É porque isto eu vou-lhe dar primeiro a minha opinião pessoal, para depois também o pôr. A DON 3, para mim, é muito específica na resposta NRBQ, né? E é bastante. Eu até percebo a ativação da ERA, está espetacular, funciona para tudo, julgo eu. Muito bem. Mas é porque a maior parte do NRBQ é matérias perigosas, mas nem todas as matérias perigosas são NRBQ. Exatamente. E depois onde é que fica isso, uma vez que está excetuada daquilo que é o DIOPS? Na sua opinião? É assim, isto vamos entender que em 2009 saiu o 2010, não é? Sim, 10, outubro de 2010. Sim. Pronto. Em resposta à cimeira da ANAC, tinha que sair qualquer coisa, depois é que seja mal interpretado isto, porque quem fez na altura era a atual excelentíssima senhora secretária de Estado, Patrícia Gaspar. Só que, pronto, estamos a ver todo o documento, toda a diretiva, tem ali uma lista exaustiva de todas as entidades, o que é que elas têm que fazer. Só que, obviamente, puseram ali quase que surgiu aquela coisa, mas as equipas especializadas é que têm que fazer tudo. E o que causou logo aqui a nível distrital? Então, quem são as ERAs? E o pessoal achava que as ERAs eram as equipas especializadas. Ora bem, não é esse o conceito. As ERAs, eu nem olho tanto para o veículo, mas sim o que é que o veículo que o Corpo de Bombeiros vai pôr, seja um veículo pesado, seja até um vecote com material, não interessa. A resposta. Só que a gente já sabe que os contrastes deste país são muitos. E eu acho que aquilo depois, a aplicabilidade para a maior parte das circunstâncias, se a gente vai olhar para a diretiva, vê que tem que preencher 3 fichas. As fichas chegam lá, mas já não é do modo mais célere possível. Portanto, nós passados uns anos, já achávamos que aquilo estava desenquadrado e tinha que haver uma atualização até por causa de esclarecer o que é que eram as ERAs e relativamente ao documento. Por exemplo, o documento, toda a gente olha para aquele documento e vê-se que aquilo parecem guias mais com um aspecto militar, não é? Sim. Sotaque da voz, ruídos de fundo. Pronto, se calhar podemos simplificar ali alguns termos adaptados aos bombeiros, embora eu perceba que a ANEPS, na altura ainda era a ANPC, pode receber um relatório, eventualmente, da GNR ou da polícia. Mas estou sincero, se calhar a PSP ou a GNR nem querem saber daquilo. Quase que se calhar nem entregam aquilo. Pronto, reserva-se os bombeiros. E vamos a ver, se calhar há corpos de bombeiros que estamos a falar em 2022, nunca viram as fichas. E nós, como formadores, às vezes até mostrávamos ao pessoal, mas eu nunca gostei muito de falar nisto. A ficha de notificação inicial ainda está muito... lá está, passado 12 anos, quase, passado 12 anos, e a coisa depois, não flui. Porque é que eu não gostava, nas formações, de falar muito... Nós falávamos, mas não incidíamos, porque vocês já sabem. Às vezes íamos para lá, e depois o pessoal chegava ao quartel, comandante, o formador, o Pedro Ribeiro, diz que nós não temos... manda o Pedro Ribeiro para aquela parte. Eu é que mando aquilo. Pronto, eu não gosto muito às vezes de meter... Claro, sim. Agora, o que eu percebo é que, efetivamente, temos ali conceitos que, por exemplo, podemos encontrar lá uma matéria, até podemos encontrar uma cisterna de leite que tombou e caiu sobre um riacho, e isso, por exemplo, em Espanha já é considerado um acidente potencialmente perigoso, o riacho pode... até bem a falar num livro. Há certas matérias que eventualmente podem não ser enquadradas lá, não é? Mas por isso é que eu digo, ou seja, a diretiva estabelece alguns procedimentos, não todos. Temos o livro da Escola Nacional de Bombeiros que, embora desatualizado, não sei se eles vão ser atualizados, mas porquê? Porque alguns manuais já foram até, inclusive, anulou-se a sua edição.
não tem lá relativamente à parte de intervenção. Estamos a utilizar o livro com base no Guia da Resposta à Emergência, que é... A traduzida é 2008. Portanto, se calhar eu aproveitava, eventualmente, para pegar nesse manual, e se a ANEPS, ou alguém da parte do Estado, ou até a escola, investisse numa reedição do manual, para colocar, eventualmente, esses procedimentos, não só na gama do NRBQ, às vezes para as equipas especializadas, que muitas delas também têm que utilizar esse manual, sim, sim. Outras bases de dados. Vocês, por exemplo, eu pergunto muitas vezes se ainda utilizam, por exemplo, o WISER. WISER, sim. Há equipas da VMER que, se tiverem dificuldade, até tem lá já medicação que seja necessária. Não é? Temos da Zericards, mas acho que já não há atualização. Existe também outros, até o próprio programa do regimento já teve várias fases de implementação. Portanto, na resposta às matérias perigosas ou matérias que não sejam, por exemplo, falavam muito disso, de pó de cortiça, explosiva. Não, ela tem uma reação explosiva e tem o símbolo EX, mas não é uma matéria perigosa. É perigosa e leva o EX, que a gente dá isso na formação, na diretiva ATEX, mas depois não é uma matéria perigosa, não é? E há certos locais que às vezes são, em termos da atmosfera, é perigosa, mas não está prevista no NRBQ, se calhar, não sei se é isso que estavam a falar. Sim, não, é isso. É uma coisa que é, pronto, acho que, lá está, naquilo que é as doutrinas, e aqui falando da parte da doutrina, está aí um vazio, porque, por exemplo, nós vamos ativar uma diretiva NRBQ por uma fuga de gás? Sim, pois neste caso eles acabam por ser uma coisa de revolução, que nós às vezes até na própria formação, nós criávamos o corredor, etc. Mas sim, nós, sim, ao fim e ao cabo, tínhamos que olhar para o pessoal, só que quando a gente é subjetivo nas formações, corremos o risco de ser mal interpretado. Claro, e qualquer dia, já não fazemos corredor de descontaminação. Mas então temos que estar a descontaminar se estivermos em contacto com o gás. E eu às vezes tenho que virar para um bombeiro mais não com tanta pressão. O gás pode ter entranhado no teu fato, então tens que descontaminar. Olha, esse gás é só inflamável, não é? E muitas vezes corremos o risco de criar mas isso depois, infelizmente, é o de 25 horas o curso pode dar resposta, que é a parte rodoviária. E a desculpa que a gente dá, entre aspas, é dizer assim, porque é que estamos a dar a formação mais rodoviária? Porque é aquele que potencialmente tem mais perigo, uma vez que anda... Só que, eu já vos disse, é só questão de vocês olharem para os números, verem que, efetivamente, os maiores pedidos de intervenção dos bombeiros é fugas de gás em contentor, em reservatório, pequeno ou grande, ou em conduta. Aliás, hoje em dia basta haver uma obra qualquer, creio em conduta. E vemos lá o pessoal, parece há uns anos atrás, na SIC, tudo é telemóvel, as pessoas a passarem na rua, alguns bombeiros nem fazem água, ou então quando fazem água, os gajos, desculpando a expressão, das empresas do gás, por que é que vocês estão a fazer gás? Água. Temos de estar a explicar que temos a afastar a nuvem, pode haver aqui uma concentração. Mas isto o gás já dispersou, mas alguém pode estar à janela, ou como aconteceu há uns anos atrás, alguém vai fumar para a paragem do autocarro, tira o cigarro para a sarjeta e arrebenta lá com o chão todo, não é? Portanto, às vezes há algumas coisas, infelizmente somos portugueses e tem que acontecer alguma coisa de errado para se levar a coisa séria, não é? Sério, sim. E pronto, por exemplo, agora que me lembrei disso, e permitam-me, por exemplo, os explosivos. Os explosivos é tratado com uma banalidade brutal neste país. Porquê? Porque é fogo de artifício. Eu até fiquei com medo quando ano passado me disseram foram canceladas tantas festas de Natal e caraças que os fogueteiros já ficaram com material armazenado. E eu, pronto.
Vai haver festa, infelizmente, não é? Mas é verdade. Aquela explosão em Lamego, dá que pensar. É que podiam ter ido lá dos bombeiros. Eu uma altura gravei, mas ficou muito fraco. A RTP uma altura fez um apanhado, pai, dos 7 últimos problemas que houve cá em Portugal a nível de explosivos. E normalmente o resultado é muito mau. Só que depois o bombeiro vai na intervenção. Só que estamos sempre condicionados, porquê? Porque muitas vezes as equipas de minas e armadilhas, tanto da GNR como da PSP, demoram a chegar ao local. Mas a malta dos bombeiros não percebe que não pode, às vezes, intervir sobre alguns condicionantes. E demora a entrar. Ou seja, já não é culpa do que está escrito, é culpa da interpretação das pessoas. E vemos lá, muitas vezes, vemos ambulâncias, vemos corpos de bombeiros dentro da zona de interdição. E basta pagar nesta questão dos explosivos. Toda a gente vê uma carrinha aí a passar com explosivos e não acontece nada porque pronto, olha, vai correndo. Mete-me um bocado de confusão, por exemplo, essa parte, a lacuna, mas eu também percebo que a gente pode ler, por exemplo, basta vocês pegarem no ADR e vêm lá falar sobre explosivos, e parece que não, o ADR assusta qualquer pessoa por causa das letras que tem lá e os tamanhos. Mas às vezes um gajo começa a ler e diz assim, epá, isto tem aqui porras que mete medo. Quem faz do ADR a sua Bíblia diária, tem lá muita coisa, tem. Torpedos, fala lá de torpedos, fala lá de balonas, fala lá de foguetes, fala de munições, de projéteis, quer dizer, fala tudo e mais alguma coisa. Se as vemos, muitas vezes não. Mas toda a gente está sujeita a um F-16, como foi há uns anos atrás, em Monterreal, que caiu lá na zona da Pinhalão, que era o Hugo, na Marinha Grande, onde ele caiu, aquilo ficou lá uma mancha brutal. E os bombeiros, na altura o que o Hugo me dizia, o camarada da Marinha Grande, a gente tentar fazer água, teve que vir o carro da Força Aérea cá fora, aquilo aterrou lá no Pinheiro. Sim, foi no Pinhal, foi. Aquilo ficou lá um buraco do caralho. Estamos a falar de combustível que preocupa não só o efeito imediato, se a gente estiver protegido, mas depois os danos pós-combate. Aquela contaminação que fica lá. A gasolina que é rica em benzeno, acho eu, como estou a dizer, aquilo um gajo vê. Eu aqui tive uma altura uma descarga, um acidente com gasóleo, uma cisterna de 18 mil litros ou mais. O gasóleo caiu em cima de uma zona que, em termos ecológicos, não tem interesse nenhum. Durante 4 anos, não nasceu nada naquele. Há maneiras mais simples de limpar o terreno, não é? É verdade, há maneiras mais simples. E o gasóleo está caro, não é? Isso agora é o tratamento de luxo. Isso agora é tratamento de luxo, o preço do litro. Mas o F-16 caiu lá, vejam o perigo que o pessoal teve exposto. Toda a gente sabe que muitos buses têm água, 3 mil litros, a seguir até vem um outro carro com água e a espuma. Pois, essa é outra. E vamos utilizar aquela espuma que é para que basicamente aquilo dá para apagar aqueles incêndios mais corriqueiros nos carros, não é? Sim. O pessoal às vezes já começa a ter que pensar que às vezes tem que ter um carro rápido de apoio para que leve lá mais um bocadinho, e esse bocadinho a mais já temos que pensar se é A3F, se é A3F com a preparação anti-álcool, não é? Será que é proteica? Será que vale a pena ter lá proteica? Pronto, isso temos que começar a pensar um bocadinho. Isso é que seria aquela seleção que o Sr. Comandante há bocado estava a dizer, do tal nível avançado, em que quem lá está depois à frente tem que saber tomar essas decisões, não é? Exatamente. Seja do EPI, seja do agente extintor. Sendo que vocês viram, e contra as matérias perigosas, falo nesse aspecto. Mas vocês viram, por exemplo, por que é que os incêndios rurais agora existe uma oferta formativa muito grande. Eu já fui fazer o Eras Rurais, é para elementos de comando, é segurança e comportamento, é para etc. O primeiro COS é quase tudo. Morreu gente. Morreram bombeiros e morreu muita gente. E acho muito bem que estava muito fraco, arranjou-se lá para a Lausanne, a engenharia agrónica puxou muito para lá, mapas, tablets, GPS, veículos, papapá.
Urbanos, se calhar também está a precisar. Há uns anos atrás é preciso dar aqueles cursos muito parecidos com o RIT, tem que se dar cursos, sei lá, de break, 1, 2, 3, não sei quantos níveis. Quer dizer, se nas outras áreas há evolução, nas matérias perigosas temos que dar aquele nível, como o bocado estamos a falar, de coisa mais básica, para o pessoal ter medo, ter receio, por assim dizer. Medo, estava agora a brincar. Mas, efetivamente, dar uma resposta depois temos que ter bombeiros especialistas para que no CV não corra mal aquela seleção da espuma, utilizar as ferramentas de apoio à decisão. Por exemplo, há uma aplicação, não sei se vocês já sabem, foi criada por alguém que é CODIS, ou segundo CODIS da Guarda, já foi formador, que tem, por exemplo, aqui na App Store, cálculo de espuma para incêndios urbanos, e há um cálculo de espuma para matérias perigosas no telemóvel. Basta ir à app, vocês procurem aí, até podem pôr aí na vossa página. Vamos pôr. Vou já tomar nota disso. É do Miguel qualquer coisa. Deixa-me abrir. Calculadora de espuma de matérias perigosas. Abre e já é o cálculo, é o método americano, que se for o método alemão estamos tramados. Okay. Sim, não consideram os gastos. O cálculo americano, pronto, é mais simples. Miguel Teixeira. Mas está aqui, ou seja, o pessoal insere aqui numa base se é hidrocarboneto, se é líquido polar, já ajuda o chefe de equipa. É uma ferramenta boa. Pronto, é o que eu digo. E algumas coisas, pronto, é o que eu digo, ou seja, o pessoal também tem que procurar a formação. E às vezes tem que se procurar os livros, porque eu sei que as pessoas agora andam muito preocupadas com outras coisas. Os bombeiros, se formos a ver, têm que ser especialistas em pré-hospitalar, em desencarceramento, nas BDTDs. Eu aqui no meu corpo consigo ter tudo, mas também chega a um certo patamar, tem que lhes exigir, desculpa lá, olha, chefe de equipa, já tens que ir fazer matérias perigosas, porque senão um dia destes vais para o teatro de operações e eu e o Rui, por exemplo, estamos disponíveis, o Comando Distrital muitas vezes aciona-nos. Ainda ano passado, no início do ano, fomos para Paredes de Coura, com uma empresa que já é a segunda vez que arde, no pavilhão, o mesmo problema, ardeu todo, uma indústria CBS, não é? E fomos lá acionados na componente NRBQ. Não foi lá para mandar, foi para lá para aconselhar. Aconselhar, exatamente. Estava lá a engenheira química, um bocadinho pálida com a situação. Chegámos lá, demos o nosso parecer, o pessoal estava protegido, estavam a trabalhar muito bem. Tínhamos lá disponível o carro dos bombeiros voluntários formalicenses, que tem sido uma ajuda muito grande aqui na nossa formação. Agradeço ao comandante Bruno. E o carro, o que é que aproveitámos? Fizemos um corredor de descontaminação e uma ambulância dos bombeiros voluntários de Paredes de Coura a medir os sinais vitais de todos os operacionais que saíram de lá. Porque alguns estavam com o aparelho respiratório, outros já tinham acabado as reservas deles, mas com aquela nuvem e como estava um dia de chuva, o vapor da água pode, e nós andámos com fitas de pH a medir as superfícies, e o pessoal já andava às vezes ali perto de zonas que já tinham um pH de 4. Ok, isso é muito mau para dentro dos pulmões. É que o pessoal depois vai para casa com aquela voz meio rouca. Não foi do frio. Estão a perceber? E às vezes começa tudo a tirar os macaquinhos do nariz, começa a saber, vem um bocadinho de sangue. Não é? Às vezes há pessoal no dia seguinte sente-se mal. A gente tem que começar a estar atento a estas coisas, não é? Comandante, muito obrigado por a sua disponibilidade. Pronto, a ideia aqui, nós ficámos já aqui a falar, aliás, já começámos a falar 20 minutos antes disto e ainda continuávamos aqui porque realmente foi extremamente interessante falar consigo. Agradeço a abertura e a forma como encarou este assunto. Nota-se que é uma pessoa que gosta mesmo aqui desta área, por isso muito obrigado. É um dos nossos, Miguel, gosta das coisas. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por ter tirado ainda para mais depois de ter estado de piquete e ter tirado este tempo para estar a falar connosco. Muito obrigado. Certamente nos iremos cruzar e se calhar repetir aqui um episódio aqui em alguma coisa que seria, sabe que uma das ideias disto também era criar a discussão no sentido de, não é discussão de porrada que já chega no mundo, uma discussão saudável.
e a debater ideias, e realmente o Sr. Comandante correspondeu mais do que à altura. Muito obrigado. E dizer também ao Sr. Comandante, estamos inteiramente disponíveis para aquilo que entenda da nossa parte, pode vir cá buscar também alguns conhecimentos poucos que nós temos para alguma coisa que queira fazer, não é? Dinamizar alguma coisa, conte connosco também. Muito obrigado. Agradeço a vossa disponibilidade e a abertura. Como eu já vos disse, às vezes a gente falar é que se entende, porque às vezes a escrever algum artigo eu também posso perceber mal, às vezes eu também pergunto muitas vezes aos meus colegas, opá, o que é que tu farias aqui, etc. Vejo alguns cenários, às vezes até me perguntam, opá, já viste este CV, está a fazer este simulacro assim? E eu muitas vezes, opá, olha, eu se soubesse os contornos gerais, tudo bem, vou-te dar a minha opinião, mas não gosto às vezes de criticar algumas coisas, até posso não ser perceptível o que é que levou àquilo. Desde que nunca seja ultrapassado o patamar da segurança, eu sou aberto a muito tipo de intervenção. E não falo nisto por causa, às vezes, do que a gente vê no Chicago Fire, atenção. mas, na verdade, nós bombeiros, aí, dar uma palavra de trabalho aos bombeiros voluntários portugueses e voluntários e profissionais, porque muitas vezes temos que improvisar. Desde que não seja quebrado aquele elo de segurança e que o elemento não se exponha, meus amigos, eu estou adepto a utilizar um rolo de plástico, com areia, com fazer coisas do arco da velha, mas com um material que às vezes temos disponíveis. Depois o resto, sim senhor, vamos esperar pelos especialistas e etc. Nem que seja ao telefone, à distância, muitas vezes recebo telefonemas para dizer, epá, ó comandante, estamos aqui perante 20 litros de ácido, o que é que fazemos? Ok? Portanto, acho que vocês também, da vossa parte, devem ser um canal acessível, tentarem continuar a pôr esses artigos, mesmo que seja por causa das últimas coisas que aconteceu de uma aeronave que caiu com indicação de material radioativo. Há coisas do dia-a-dia, por exemplo, eu na formação mostrava muitas fotografias do que aquilo encontrava, do raio-x do hospital, de detectores de gás, aqueles antigos, de fumos que tinham com pilha radioativa. Eu até vos posso fornecer algumas coisas abertamente, e acho que isso é saudável, porque assim as pessoas, em vez de estarem a falar mal umas das outras, aprendem alguma coisa, não é? Exatamente. É exatamente essa a ideia, esse é exatamente o conceito da plataforma, é consciencializar e partilhar aquilo que se vai encontrando e que nós podemos fazer. Por isso, Sr. Comandante, muito obrigado pela disponibilidade. Até uma próxima oportunidade.